Por que o ser humano deprime? O que é a depressão, doutor Wilson? Ai, 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 ai. Então, nós temos, vamos dizer, usando, como eu dizia no começo, o tripé corpo, mente e alma. Se nós usarmos o tripé do corpo, nós podemos dar uma resposta bem simplista de dizer, pode ser uma falta de serotonina nas sinapses. E quase sempre, é mesmo, numa depressão acaba encontrando uma baixa de serotonina, tanto que a maioria dos depressivos modernos são medicamentos que levantam o índice de serotonina. Esse é o aspecto físico. E que está sempre associado também a um aspecto psicológico. Tanto que a depressão é considerada um transtorno psiquiátrico, um transtorno psíquico. Então, já não é mais uma tristeza. Primeiro, definindo a depressão sobre o aspecto mental, é uma tristeza, às vezes desvinculada a qualquer motivo, às vezes vinculada a um motivo, mas uma tristeza patológica, uma tristeza que não passa, uma tristeza que me compromete funcionalmente, que impede que eu durma, que impede que eu coma, que impede que eu namore, que impede que eu trabalhe, que diminui o meu foco, que diminui o meu rendimento no dia a dia, que me deixa esquecido, que me dá, às vezes, até uma vontade, por incrível que pareça, mesmo eu sendo uma pessoa espiritualizada, mesmo sendo uma pessoa com uma grande cultura sobre espiritualidade, às vezes eu tenho vontade de me matar. Ai, ai, ai. Então é disso que nós estamos falando, de uma depressão, que às vezes ela não tem só uma causa física, ela não tem só uma causa psíquica, uma coisa que nos deu uma tristeza e essa tristeza pulou a cerca e passou a ser uma depressão. Às vezes não tem nenhum motivo, que é o que complica mais ainda, porque a pessoa se sente culpada porque está deprimida. Porque ela diz assim: eu não tenho problema na família, eu não tenho problema afetivo, eu não tenho problema de grana, está tudo bem na minha vida, por que eu estou deprimido ou deprimida? E ainda fica culpada porque está sentindo isso. Então, a depressão é a doença do século. Puxa, a gente poderia fazer uma conversa só falando desse assunto. Tal é a gravidade disso. Olha, há um bom tempo, há um bom tempo já, antes mesmo de começar a pandemia, antes mesmo de começar a pandemia, já havia uma, tem alguém aqui me chamando, mas pronto. Antes da pandemia, já tinha os números, estavam absolutamente fora da métrica a ansiedade e a depressão. E não tinha nenhum horizonte, antes da pandemia, que Sim. nos apontava para um céu de brigadeiro. As projeções estatísticas é que a coisa ia aumentar. E aí veio a pandemia, que acelerou esse processo. Até por questões mesmo de microcirculação cerebral, por conta de efeito colateral, vamos dizer assim, ou melhor, sequela dos episódios da Covid-19. Chegou essa pandemia, então aumentou demais a ansiedade e a depressão. Então, hoje em dia, assim como hoje em dia é necessário, quase todo mundo tem uma prática de exercício físico, daqui para frente, se não for daqui para frente, daqui a pouquinho, as pessoas vão perceber que vão ter que ter, as pessoas comuns, uma prática de silenciar a mente diariamente, que pode chamar de meditação, pode chamar de respiração, mas vai ter que fazer isso. E esse é um dos principais preventivos para uma depressão. Então, a depressão tem componente físico, tem componente psíquico, tem componente psicológico de infância, gatilhos antigos, e tem componentes espirituais? Tem, tem. Quando nós estamos num sofrimento psíquico, é muito comum que a nossa percepção fique muito tênue e que, de repente, ficamos muito à mercê não só do sofrimento psíquico, como de uma emergência espiritual. E um psiquiatra, ele tem que perceber quando é uma, quando é outra, e não é muito fácil, e quando elas estão juntas também. Então, a depressão, por exemplo, principalmente os casos com tentativas de suicídio e tudo, pode saber que quase sempre tem um componente espiritual junto Sim. com um componente que precisa tratar de todos os lados.
porque uma coisa não exclui a outra. Nós é que dividimos essa história em três: corpo, mente, espírito. O homem, o ser humano, aqui nesse planeta, está amalgamado. Isso é uma coisa só. Não é tão simples dividir assim. Então é preciso do cuidado desse tripé.